Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Hoje eu estou aqui no prédio do estado da cidade de Matsumoto, né? Porque vai ter hoje aqui uma, como é que eu posso falar para vocês? Uma palestra, né? Onde a gente vai estar aprendendo algumas coisas relacionadas aí a leis trabalhistas e etc tal, né? Voltados, né? No caso, né? Para pessoas que atendem estrangeiros, né? Atendem consultas de estrangeiros, no caso, né? Então, não vai ser só eu, né? Vai ter outras pessoas também que trabalham com serviços parecidos com o meu, né? Além de pessoal de, como é que fala assim, de pessoas que trabalham para o governo e que tipo fazem, auxiliam de maneira geral não só estrangeiros, mas também japoneses, né? Com relação a consultas gerais e tal. E é o pessoal que é aqui na região da cidade, daqui da prefeitura da província de Nagano, né? O pessoal chama de Mais Sapporo. Lembrando que, de acordo com a província, esse nome Mais Sapporo, ele é específico, que vem de mais suporte, né? Meu suporte, né? Então assim, ele é específico da província de Nagano. Então se você mora em Aichi, Mie, etc tal, o nome é outro, tá ok? Cada lugar dá o nome que quer. E, bom, no caso a gente vai estar aqui tendo essa palestra, né, relacionada a assuntos relacionados a leis trabalhistas, né, e principalmente voltados ao pessoal que lida com estrangeiros nas questões de consultas, tá ok? Antes de mais, deixa eu já pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos, né? Olhem a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde estou, etc tal. E também não esqueçam de deixar comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais com a cara de todos vocês, né? Aproveitem também os comentários para deixar sugestões, que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? E inclusive deixa eu aproveitar para ir ali na porta, né? Que todos os vídeos que eu fiz relacionados a esse, como é que se fala? Relacionados a essas palestras que eu estou participando, né, esse ano, eu fiz o thumbnail do vídeo na entrada do lugar que eu tava, né? E porque tem o nome em cima e tal, né? Então, lembrando disso, eu vou ali para fazer isso também aqui. E aí pelo menos eu garanto já o thumbnail desse vídeo, tá ok? Esperar só um pouquinho, pessoal, que tem gente aqui que vai entrar, né? Então, preciso garantir que essas pessoas não vão aparecer no meu vídeo, né? Aguenta aí, pessoal. Coisa rápida. Pronto. Então, aqui. Eita, nós escondi aqui um pedaço. Pronto. Estamos aqui hoje. E esse foi, no caso, o thumbnail, né? Então, de maneira geral, isso. Eu vou tentar filmar para vocês lá dentro e tal. E aí depois eu mostro para vocês os papelados que entregaram, etc. Tal, e no final eu falo minhas impressões, beleza? Então, até já já! Então, estamos aqui. A sala vai ser e vai ser aqui hoje realizado, né? No caso, essa reuniãozinha. Eu, como sempre, não enxergo direito e gosto de aparecer, então vou sentar lá na frente. E pelo visto vai ser bem diferente do que eu estou acostumado a participar, né? Mas vamos ver como é que vai ser essa reunião. Bom, a papelada que a gente recebeu hoje foi essa daqui, ó. Eu dobrei o nome das pessoas para não aparecer, mas essas pessoas aqui que estão participando hoje, né? Basicamente a gente recebeu aqui um handbook, ou seja, um livreto, né? Que fala sobre informações sobre questão trabalhista, né? Tem também aqui aqueles perguntas e respostas, né? Com bastante informação. E esse aqui que seria justamente a mesma coisa que está passando ali, né? Como é que chama? Me fugiu o nome, mas no caso, basicamente é isso o que estamos aprendendo hoje. Boa parte da informação aqui, ela não está tão assim, como é que eu posso falar, selecionada, relacionado a estrangeiros, né? Ele está uma forma mais geral mesmo, né?
mesmo assim, uma ou outra informação até interessante ouvir assim, de forma geral, mas particularmente eu não estou achando muito assim tão interessante a palestra de hoje, porque é muita falação, é bastante cansativo, sendo que a gente não vai exatamente trabalhar com isso, né? Como é que se diz assim? Esse tipo de informação é mais fácil você simplesmente ter uma base muito rasa e levar para pessoas que são mais, como é que se diz assim? Especializadas no assunto. Mas de maneira geral é isso. Bora continuar assistindo o resto ali. E é isso aí, pessoal. Acabou aqui a palestra de hoje, né? Depois que eu chegar no carro eu falo para vocês melhor o que eu achei, etc e tal, né? Mas no caso foi das 2 até as, acho que 4. Apesar de que, bom, agora já é quase 4h30, né? E basicamente, como é que eu posso dizer pra vocês? Quase 4h30, mas tipo, em si terminou às 4 da tarde, tá ok? Foram 2 horas de palestra, né? E, bom, o que eu posso falar pra vocês? Olha, dessa vez, sinceramente, eu já tinha reclamado da palestra, da última que eu participei, que foi em Tatsuno, se não me engano, né? Na cidade de Tatsuno, né? Ah, mentira, desculpa, gente. Foi a da cidade de Okaya, né? Essa eu tinha achado muito ruim, né? E a de hoje conseguiu ser pior. Apesar que eu não posso culpar 100% eles, né? A gente pode dizer que esse foi o tema de hoje, né? Deixa eu entrar aqui e a gente termina de conversar dentro do carro, tá ok? Isso! Como sempre, né? O som do carro que fica aí tentando destruir meus vídeos por causa dessas questões de direitos autorais. Então vamos lá. Olha, eu vim participando de várias palestras relacionadas a isso, né? Que seriam palestras para consultores de estrangeiros e etc tal, né? Agora eu me esqueci o nome em japonês, mas tipo, são para pessoas que trabalham atendendo estrangeiros nas questões de consultas, tá ok? E logicamente que boa parte dessas pessoas que participam da palestra, elas não trabalham só com estrangeiros, elas atendem outras pessoas também, mas a ideia é ter ali um pouco mais de ficar sabendo de coisas, né, importantes para lidar com o estrangeiro e com assuntos relacionados a estrangeiros, né? E bom, eu vim da primeira, teve a primeira que eu acho que foi em Nagano, né? Não foi assim, como é que fala? Assim, não foi ruim, né? Pelo menos eu achei que teve ali uma interação entre as pessoas, tal. Então nesse ponto foi divertido, né? Fora isso, a gente teve depois uma outra que foi deixa eu me lembrar, em Shodiri, eu acho que foi em Shodiri, né? Essa de Shodiri particularmente eu gostei, eu achei divertido, né? Isso, acho que foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Teve a de Shodiri, eu participei e eu achei muito bom, foi legal. Eu acho que, se não me engano, olha, eu posso estar enganado, tá? Mas se eu não me engano, a de Shodiri foi legal. Mas tipo assim, foi legal, mas tá, normal. Antes disso, a primeira de todas as reuniões eu não participei, que foi de Ueda, se não me engano, né? Eu não deu porque eu tinha que participar de uma entrevista para televisão. Eu posso estar enganado, mas é a minha memória, tá? E eu participei também de uma em Tatsuno. Se não me engano, essa foi a que eu mais gostei, porque normalmente eles sempre trazem o que eles chamam de direi, né? Que seria a história de alguém, né? Um caso, né? E claro que eles escondem os nomes, etc tal, e a gente não pode nem inclusive levar o papel do caso para casa, porque a gente pode de repente identificar a pessoa, né, pelo caso, tal, né? Então a gente só fala sobre o caso ali no momento, né? E nessa coisa ali foi um caso que eu achei muito interessante, porque normalmente os casos relacionados a estrangeiros, o estrangeiro ele tá errado, não é errado, mentira, desculpa. O estrangeiro ele é o coitadinho, ele é o que está sofrendo com as leis, com as regras, com a cultura, com etc tal, né? Só que nesse caso que eles trouxeram era o contrário, era o japonês que se deu mal com o estrangeiro, porque o estrangeiro estava muito bem preparado, né? E aí o japonês se deu mal. Então, tipo, eu achei muito interessante como caso, entendeu? Porque é um tipo de caso que a gente não tem muito acesso, né? Então,
Não que eu não saiba lidar com esse tipo de caso, mas assim, ainda assim é um caso que a gente não tem muito acesso, então é legal de se ouvir. Eu tinha gostado muito dessa palestra, no caso, né? E depois a gente teve em Yokaia, que na minha opinião foi a mais triste de todas, e olha que é a região que eu moro, né? Enquanto todas as outras que eu participei, no mínimo, todas as pessoas que estavam participando ali tinham muito interesse em entender as diferenças culturais, etc, tal, né? Não com aquele pensamento de, eu já sei como é que é. Não, eles estavam interessados em ver, em conversar, em comunicar e aproveitar aquele momento para fazer conexão e etc tal. Então, foi muito legal nessa experiência, tá? Agora, o de Yokaia, que é justamente onde eu moro, gente, parece que tava todo mundo, tipo assim, na soberba. Tipo, eu já sei lidar com estrangeiro, né? E com seus pensamentos firmes, em tudo cabeça dura e tal. E assim, foi horrível pra mim. Foi uma tristeza ver que a minha região era a região mais triste nesse caso, entendeu? Então foi realmente triste, tá? Mas, né, aí, tipo, depois disso era previsto que só teriam mais 2 ou 3, né? Eu acho que era 2 ou 3, talvez 3 mesmo, palestras, mas essas finais seriam todas feitas remotamente, seriam todas feitas pela internet, né? Por Zoom, essas coisas, né? E aí eu já tinha decidido que eu não ia participar, porque aí eu não vejo sentido, né? Basicamente esses tipos de palestras costumam ser só tipo informação. Eles chamam alguém que detém um determinado tipo de informação bem específica e fica só falando sobre aquilo. Então, além de ser uma perda de tempo, né? Inclusive eu vou explicar o porquê. Mas tipo assim, além de ser uma perda de tempo, também você não faz conexão, não faz sentido, entendeu? Você não tem ali a liberdade de conversar com ninguém, etc tal. Então, não gosto, né? E tal. Então, não ia participar. Mas essa daqui de Matsumoto, eles mudaram de última hora. Eu não lembro se eles acrescentaram ou se eles mudaram, né? Mas o que era para ser a partir dali, depois de Yokaia, só remoto, eles colocaram essa para ser presencial. Então eu falei, não, se vai ser presencial eu vou. E eu vim, né? Eu confesso que eu vim com bastante expectativa de pelo menos ser igual às outras maiores, pelo menos em questão de probabilidade. Eu tava vendo de várias palestras que foram legais, né? E levando em consideração que eu já estava muito frustrado com muitas antigas palestras que nunca, sabe, eram sempre assim, sem sentido para mim. Eram muito parecidas com as de hoje, né? Ou com a de Yokaia, que tipo, as pessoas estão lá, podem fazer conexão, mas o povo não tá afim de fazer a conexão. E como essa que são só para você aprender, é como se fosse não uma palestra, mas sim um grupo de estudo, né? E aí então, tipo, eu vim de uma frustração grande como essa de tempos atrás, mas recentemente, dentro do mesmo ano, estava tudo sendo legal, a maior parte. Então eu vim bastante esperançoso, né, com bastante expectativa. Mas quando eu cheguei, logo que eu cheguei, eu já tipo, as mesinhas tudo retinha, virado para frente, falei, hoje é palestra só para ouvir, né? E, bom, foi triste nesse ponto, mas tudo bem, a gente escuta, né? A gente tenta aproveitar o máximo possível, a gente tenta absorver o máximo que dá. E, bom, nessa coisa eu absorvi, né? Ouvi tudo lá e tal. Teve uma coisa ou outra que foi interessante saber, coisas que, tipo, eu já tinha ideia, mas eu não tinha certeza, então ali eu pude ter uma certeza maior e tal. Mas eu juro pra vocês que, tipo assim, de acréscimo pra mim foi 2 conteúdos, sendo que foi falado durante 2 horas, né? Então, de maneira geral, foi um sofrimento estar ali escutando. Mas a gente se esforça e escuta, né? E serviu mais para mim justamente ficar frustrado, porque, tipo, as questões legais, né, de lei trabalhista aqui no Japão é bem complicado, sabe? Na questão de que você tem muito pouco suporte. Para você realmente vencer uma empresa, não tô falando nem da empresa que tá fazendo as coisas certas e o cara que tá fazendo as coisas erradas, não. Aquela empresa que tá fazendo as coisas erradas. Para você vencer ela, é complicado, você tem que ter um preparo muito grande. Tanto é que os meus clientes que conseguiram vencer batalhas desse tipo, eles eram meus clientes desde antes, então eles vinham se consultando, eu fui orientando eles passo a passo para chegar no resultado, né? Porque senão, de maneira geral, você não consegue vencer, né? Muita gente fala, o Japão, a lei tá pro lado do empregador. Não tá. A lei no Japão, ela é completamente neutra. Só que a neutralidade dela é tão ruim que ela acaba ajudando mais o empregador do que o empregado. Por eles ser neutros, tipo, eles não põem a mão. Por quê? Porque eu vou explicar de uma forma simples para vocês. De maneira geral, no Japão, quase nada você consegue resolver com o departamento de norma trabalhista, que é quem
tecnicamente mexe com essas coisas. Você não resolve quase nada com eles, porque eles não têm poder para fazer nada, né? Então, a maior parte das vezes que você quer resolver alguma coisa, mesmo que a empresa esteja completamente errada, você tem que entrar com um processo. Só que aí, aqui no Japão, diferente do Brasil, por exemplo, né, onde quem perde a causa tem que pagar os honorários do advogado, aqui no Japão, ganhando ou perdendo, você paga os seus honorários do seu advogado. E aí, você pensa, como é uma causa de empresa contra pessoa física, geralmente, os valores são baixos, pelo menos são baixos quando você pensa nas questões de valor de advogado. Porque advogado é 400 mil, 600 mil, 800 mil, pode chegar a milhões, né? Para você brigar, às vezes, por 200 mil, por 100 mil, por 300 mil que seja, 400 mil, na melhor das hipóteses, vamos colocar aí, para brigar por 600 mil, você pagaria 600 mil para advogado? Só para você fazer a justiça, por assim dizer? Você não ganha nada. E só perde tempo e dinheiro. Então, assim, o Japão, a lei do Japão é muito ruim nesse ponto, né? E só tem duas formas, né? Eu pelo menos já sabia disso, mas eu quis aproveitar isso para perguntar para a pessoa o que ela achava. Mas tecnicamente só tem duas formas de você tentar mudar a lei no Japão, fazer ela ser um pouco mais decente, né? Um é você conversar com advogados, né? Onde conselhos de advocacia, né? Tipo da província, etc. tal, eles podem formar projetos de lei e apresentar para o Congresso, como sendo, olha, né? Isso aqui deveria de ser pensado tal. E aí os caras analisam, entendeu? E dependendo de como for, podem até aceitar e entrar com um pedido de projeto de lei, etc. tal. Ou você fala com deputados, senadores, né? Pessoas do Congresso, pessoas do governo, para tentar ver se alguém tem interesse nisso, para tentar mudar essa coisa, né? Parece que a questão de perdendo ou ganhando você ter que pagar os seus honorários do seu advogado, eles já chegaram a cogitar fazer igual ao Brasil, de quem perder tem que pagar o honorário do outro lado, né? Mas parece que eles desistiram porque pensaram assim, mas né, parece ser bom, né? De uma parte, mas aí se você entrar com um processo e perder, além de você não ganhar a causa, ainda por cima você tem que pagar os honorários do outro lado e tal. E aí eles chegaram à conclusão de que não seria uma boa ideia. Mas quem tá errado vai ter que pagar e tudo bem se ferrar, na verdade, penso eu, né? Porque a pessoa tá errada. Isso é para justamente reprimir esse tipo de atitude. Se você tá errado, você não tentar fazer coisa errada, porque se for levado a tribunal e a pessoa vai entrar porque ela sabe que vai ganhar, você vai ter que pagar além daquilo, vai ter que pagar também os honorários, então aí você evita o crime, entendeu? As pessoas passam a tentar ser mais corretas, né? Mas o Japão, pelo menos por enquanto, não pensa assim. E aí, então, eu quis aproveitar, né, já que eu tava falando com uma pessoa que é especialista nessas coisas, né, quis aproveitar para perguntar a opinião dela, e ela falou, olha, a posição dela é justamente funcionário público, então, tecnicamente, eles não têm poder nenhum para fazer nada, né? Eles não têm poder nenhum para dar nenhuma sugestão para o governo para mudar a lei e tal. E realmente, na visão dele, era a mesma visão que a minha, né? Eu não falei nada para ele, eu só perguntei para ele se ele sabia de mais algum lugar, além de advogados e deputados, etc. tal, né? Políticos no caso. E ele falou que não, tecnicamente, para você tentar mudar a lei, é só com essas pessoas que você pode falar mesmo. Então, bom, serviu para pelo menos eu ter certeza disso, né? Na questão de aprendizados ali com questões legais de trabalhista e tal. Como eu falei, não teve grandes coisas que eu aprendi, mas tudo bem, né? A culpa não é dele, né? Assim como também eu não culpo quem preparou a palestra, mas eu acho que falta um pouco de senso de entender que não faz sentido se fazer uma palestra de um assunto tão específico assim, porque nós que estamos participando, a gente não está indo lá para trabalhar com esse tipo de assunto. Eu pretendo trabalhar futuramente no Departamento de Normas Trabalhistas, então eu quero aprender mais sobre leis trabalhistas. Ou eu sou uma pessoa que está sofrendo um monte de coisa ali no trabalho, e aí eu quero aprender para eu poder me defender. Não é isso. A gente está ali para aprender coisas para tentar resolver problemas de estrangeiros, né? Todo aquele assunto, toda aquela coisa que foi falada na palestra de informações específicas, a gente não precisa aprender. Por quê? Porque basicamente a gente escuta a consulta e a gente vai, de maneira geral, direcionar essas pessoas para falar com os especialistas. Por quê? Porque a gente não é especialista. Para você ter uma ideia, quando se trata, por exemplo, de lei legal mesmo, coisa normal, a gente nem sequer pode, na verdade, receber dinheiro para tentar fazer um suporte jurídico. Por quê? Porque a gente não é advogado. Se a gente não é advogado, a gente não pode trabalhar como sendo advogado, fazer consultas jurídicas, entendeu? Então, a gente quando entra nesse lado de consulta jurídica, a gente tem que, na verdade,
apresentar para a pessoa um advogado, para que ela se consulte com um especialista. Ou seja, de maneira geral, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente vai direcionar a pessoa. A gente vai ser tanto um intérprete como um direcionador, porque às vezes a pessoa não sabe nem aonde falar, né? A gente não tem a necessidade de saber tanta informação específica. E aí é onde eu falo que esse tipo de palestra simplesmente não tem sentido, não faz sentido algum. Mas eles gostam, fazer o quê, né? Então, de maneira geral, foi isso, né? Não teve nada de muito importante, grande e tal, mas ainda assim foi a palestra, né? Sobram 2 que vão ser remotas, eu não vou participar, né? Com isso, se não me engano, acabaram as palestras desse ano fiscal, né? Não vai ter mais, né? Exceto essas remotas, né? Então, agora vamos ver se de alguma forma não tem nada que eu vou poder usar no meu dia a dia, porque tudo que foi falado lá, de maneira geral, eu já sabia, né? Mas pelo menos eu fiz a minha parte em participar. Inclusive, quem está assistindo esse vídeo, se você falar assim, pô, eu também tenho interesse, pô, acho que deveria mudar a lei e tal, vamos conversar. Uma coisa que faz a gente não ter poder aqui no Japão é o fato dos brasileiros serem como são, que é cada um por si. Cada um só se preocupa com o seu próprio problema quando está acontecendo, né? Ninguém pensa no futuro, né? É melhor a gente tentar mudar a lei agora para que no futuro a gente não sofra, né? Então assim, se você for uma daquelas pessoas que pelo menos pensa um pouquinho no futuro e queira conversar comigo, fazer uma amizade para a gente ir crescendo esse grupo e de repente começar a correr atrás de... porque eu tenho alguns contatos, mas para mim poder fazer alguma coisa eu tenho que ter pessoas atrás que estão querendo mudar as coisas, né? Eu tenho contatos com deputados, né? Com o pessoal do governo, com políticos, né? Tenho contatos com advogados. Então, para poder fazer a coisa realmente funcionar, e não pode ser só isso, só ter os contatos. Porque não adianta eu chegar lá e reclamar com eles, porque eles não vão fazer muita coisa. Eu tenho que ter todo um background atrás de mim. Olha, eu tenho tantas pessoas que também estão lutando por isso e tal. E aí a gente pode conseguir. Então, se você for uma dessas pessoas que tem esse interesse, vamos conversar e vamos pensar seriamente em unir forças para tentar mudar aí o Japão, para fazer o Japão ficar cada vez mais um lugar melhor pra gente morar, tá ok? Então, de maneira geral é isso. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos, né? Olhem a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde estou, etc e tal. E também deixem comentários no vídeo, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, né? Que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? E a gente se vê aí pelos caminhos da vida, né? No mais é só. Tchau!